Vamos todos nesse momento acalmar nossos corações, elevando o pensamento até Deus, até Jesus, procurando esquecer as coisas materiais, o mundo agitado lá fora, voltando o nosso bom pensamento para esse ambiente. A equipe espiritual preparou esta casa para nós. E aqui estamos, unidos na fé e no amor. O livro branco que minhas mãos folheavam mostrou-me, em uma de suas páginas velhas e amareladas com o tempo, uma frase escrita num dia qualquer de um passado distante. A frase dizia simplesmente: só quem ama, vive. Quem não aprender a amar, jamais terá vivido. Desde que estamos sobre a face da terra, o amor é a única força que nos rege, que nos orienta, que abre caminhos para vivenciarmos momentos de felicidade. E na noite de hoje, uma noite especial, que através da palestra a ser proferida, grandes lições vamos aprender, outras recordar. A intenção sempre é a mesma. Se possível, pôr em prática boa parte delas no nosso dia a dia. Agindo assim, seremos criaturas humanas mais felizes. E nesse momento, com nossos corações acalentados, vamos aproveitar o silêncio de nossos corações para pensar, refletir e orar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Com muito carinho, nosso irmão, nosso amigo José Carlos Dório, que vai proferir a palestra. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Queria muito agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a direção do nosso Centro Espírita Fé e Amor, de Pirangi, que mais uma vez me dá essa oportunidade de estarmos mais um ano, né? Acredito que já se vão aí muitos anos, onde estamos aqui todo mês de setembro, às vezes em outras datas, mas no mês de setembro principalmente, onde se comemora o aniversário da nossa Casa Espírita, né? Onde se comemora um ponto de luz em Pirangi. Precisamos entender isso, né? Nós temos algumas e outras igrejas, vamos começar assim, que são também pontos de luzes. Não importa a denominação, não importa a pedagogia de outras religiões, mas são onde se fala de Deus, onde se fala de amor, é um ponto de luz. E são esses pontos de luzes que são transformadores. São eles que conseguem organizar a criatura humana, as famílias, os jovens, eu vejo bastante jovens aqui hoje, para que eles possam ter uma estrutura diferenciada. Para isso, depende de cada um de nós. E nós estamos exatamente dentro de um dos grandes pontos de luzes de Pirangi. Tá? Então eu estou muito feliz por eu estar mais uma vez aqui junto com vocês, muito alegre por estarmos juntos, né, em mais uma comemoração de quase 90 anos dessa casa. Alguém pode me dizer qual é o número preciso? 86? 86. 86 anos de uma história. 86 anos de lutas, de muitas dificuldades. Para quem está desfrutando desse momento aqui, onde tem câmara de passe, o salão principal, a lateral, o fundo, para a evangelização das crianças, quem está vendo isso hoje não era assim antigamente. Isso foi com muita luta, isso foi com muita determinação. E eu vou fazer aqui um pedido antes de começar a conversar com vocês, em cima do seu pedido. Às vezes, a gente acaba ficando meio que com medo de pôr a mão no bolso, né, de dar uma ajudazinha para o centro. Então, quando se tem uma campanha, acho que é dessa que você estava falando, de uma cesta, é para arrecadar um pouquinho para poder pagar o ar-condicionado, a energia elétrica. Tá? Então, quando tiver a campanha solidária, a campanha de uma
pizza, de um sorvete ou de uma feijoada, seja lá o que for que a Casa Espírita faça, participe. É pouquinho, tá? Mas ajuda muito quando a gente está unido em torno disso. Eu lá na minha cidade, eu sou pidão. Por isso eu vi ela um pouco acanhada pedindo, então eu quero reforçar. Não machuca a gente. Não nos lesa ajudar um pouquinho, né? Nós estamos lá hoje no nosso Centro Espírita Universal, nós estamos com a nossa promoção de uma pizza. Então, cada bloquinho tem 5 pizzas, né, a um valor de R$45, e eu vou lá pedindo para todo mundo. Porque é daí que a gente paga tudo. Uma casa que nós temos de aluguel do lado, para fazer evangelização, para fazer trabalhos mediúnicos, nós estamos expandindo. E para isso alguém precisa pagar. Lá em Jaboticabal nós não temos dízimo, nós não temos outras fontes. Então nós temos que pedir de verdade. E tudo que se pede, tudo que se arrecada, há um mural onde se é feita uma prestação de contas. Eu acho que isso também é muito importante. Tá? Em cima disso, eu vim pensando, eu falei, deixei isso, que eu quero falar um pouco sobre as nossas atitudes, nossa vida. Nossas no plural, nossas atitudes e nossa vida. Nessa existência, mas tem outras existências. Mas eu queria dizer que hoje, agora, nesse momento, 8 horas e alguns minutos, nós somos exatamente o reflexo, né, daquelas decisões que tomamos anteriormente. Se hoje eu estou sofrendo algo, uma angústia, uma dor no peito, uma insatisfação, uma tristeza, pode ser exatamente fruto de algo que eu fiz no passado, em alguma atitude que eu tomei e que eu vou colher os frutos dessa atitude. Então, para falar um pouquinho sobre as nossas atitudes e a nossa vida, eu selecionei 3 capítulos do Evangelho. Não há como não falar do Evangelho segundo o Espiritismo. Então eu separei o capítulo 5º do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, capítulo 9º, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, e o capítulo 17º, Sede perfeitos. O primeiro capítulo, quando se fala das bem-aventuranças, quando se fala das aflições, aonde todos nós, todos, sem exceção, nós temos um grau de aflição. Você, como muito nova, cheio de vida, né, vocês que são novas, a gente acredita que vocês têm algumas dúvidas, algumas pequenas angústias, algumas indecisões, né, algumas discussões com os pais, com a família, é normal isso. Quando a gente cresce um pouquinho mais, a gente começa a ficar um pouquinho mais complexo, a cabeça, né? Nós somos tão complexos, que eu estou falando aqui, são pessoas bem novas. Lá em Jaboticabal, nós começamos um trabalho essa semana que passou, lá temos uma das escolas do estado, uma das maiores do interior, muito grande, conhecida como Estadão e conhecida como, o nome dela oficial, Escola Estadual Aurélia Roubas Martins. Né? Esse Estadão, lá tem quase 1000 alunos no ensino médio. E a nossa atividade lá, junto com uma equipe de pedagogos, uma equipe de psicólogos, de psiquiatra, de terapeutas, nós começamos a fazer um trabalho lá com os jovens para ajudá-los naquilo que a gente chama de saúde mental. O que tem de jovens hoje, um pouquinho maior do que vocês, né, que estão lá perto do seu 2º ano do ensino médio, 1º ano do ensino médio, 3º ano do ensino médio, aonde vão começar o grande desafio da vida, onde gera-se ansiedade. Imagine o jovem com seus 17 anos, aonde a família espera dele, ele espera dele, a sociedade não lhe oferece muita atenção e as oportunidades não são grandes. Aí começa a se gerar em uma boa parte dessa juventude uma ansiedade precoce. Eles começam a ficar ansiosos, eles começam a ficar irritadiços, eles começam a ficar depressivos. Nós temos aí o mês de setembro, o mês amarelo, onde se luta muito por uma prevenção de combate ao suicídio. Nós temos um alto índice onde as pessoas equivocadamente acham que essa é uma saída, e não é a saída. É uma autopenalidade muito grande, onde teremos para nós espíritas consequências irreversíveis depois. Né? Consequências dificílimas, não irreversíveis. Consequências dificílimas a serem superadas. Por isso, na Casa Espírita, nós temos que falar das bem-aventuranças, aonde diz lá no capítulo 5º, se existe um Deus que é todo bondade, se existe esse Deus que é de amor, pleno de amor, ele não quer que nenhum de nós, nem de Pirangi, nem de Jaboticabal, que nós soframos ao acaso.
Nós só sofremos quando as nossas ações, as nossas atitudes desencadeiam algo que realmente vai provocar para nós uma consequência. Isso está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, causas atuais das nossas aflições. É quando a gente usa do egoísmo, da arrogância, da prepotência, e quando a gente usa desses atributos maléficos, nós vamos sofrer as consequências. Então, causas atuais das nossas aflições. E aí esse mesmo capítulo grandioso, maravilhoso, codificado por Kardec, ele fala assim, causas anteriores das nossas aflições. São aquelas que a gente não consegue entender. São aqueles reencontros existenciais dificílimos. Aonde nós, por exemplo, podemos ter, eu pergunto assim, eu tive uma oportunidade de já estar aqui com vocês, para quem não se lembra, eu vou lembrar, por que será que há 2 anos e meio, quase 3 anos, Deus nos presenteou com uma netinha com um grau de paralisia cerebral? Para minha família. O primeiro momento é um baque. O primeiro momento é uma tristeza. O primeiro momento é choro. O primeiro momento, ele é de uma angústia muito grande. Porque você olha e fala assim, por que ela precisa ser desse jeito? E por que todos esses outros são perfeitos? É que nós temos uma simbologia de perfeição diferente aos olhos de Deus. Né? E aí, Deus é tão maravilhoso que aquele ser humano que veio com um monte de limitações, em 3 anos estavam fazendo uma superação imensa, que nem nós acreditamos e nem a ciência dizia que ela poderia conseguir. Porque chegou a um certo momento, quando foi sair do hospital com 3 meses de idade, onde ficou praticamente 2 meses em uma UTI, saiu quase com um diagnóstico que ela poderia viver uma vida vegetativa. Imagine isso para a mãe. Eu sou avô, mas imagine isso para a mãe. Que dor, que tristeza profunda. E como encontrar força para enfrentar esse vegetativo? Como ter força para olhar tudo que ela poderia ter e ela ser cerceada de possibilidades? E vocês acreditam? Hoje, com todo o linguajar, com um pouco de limitações, ela poder falar de 1 a 10 em inglês e de 1 a 10 em japonês. É milagre. Então, é gradativamente. Então, vem aí, causas... Essa é a causa atual das nossas aflições? Causas anteriores das nossas aflições. E é isso que fortalece nós espíritas. É aí que dá para entender por que eu tenho que passar na nossa família por algumas situações difíceis. Eu sei que aqui em Pirangi vocês não têm esse problema. Mas Jaboticabal tem muito problema. Não é verdade? É. Aqui tem casal que briga? Não. Tinha certeza. Ó a resposta dela. De jeito nenhum. Marido intolerante? Não. Que é isso? Esposa nervosa? Não. Principalmente eu. Mas é isso. Porque isso é natural. É natural do ser humano. Só que nós temos que entender que é como nós agimos ou reagimos com a dor. Para quem não sabe, Chico Xavier era de uma família não é pouco não. Chico Xavier era de uma família muito pobre, mas muito pobre. Eles passavam carência alimentar na sua base, na sua infância. Conta-nos uma história que havia um vizinho que todo dia dava um pedaço de pão, porque o vizinho também era pobre. Mas o vizinho tinha um pouquinho mais do que a família do Chico. E ele dava para Chico um pão com um pedacinho, um pouquinho de manteiga. Era aquilo que alimentava aquele tenra criança. Ele cresceu dessa forma, nessa pobreza imensa. O que o Chico fez? Ele se revoltou? Não, ele tirou da dor, da carência, do sofrimento, da ausência material, ele tirou força para transformar, ao longo dos anos, tudo aquilo que poderia ser revolta e dor, transformou em amor ao próximo. É como nós estamos agindo com as nossas dores, com as nossas inquietações.
Eu volto a dizer, eu passei por um período há 3 anos atrás, né, com uma inquietação muito grande, uma insegurança muito grande. E depois de algum tempo, confiando em Deus, confiando no Evangelho, confiando principalmente nessa doutrina que corre dentro de mim, graças a Deus, eu acredito, foi a doutrina que me alimentou, foi a doutrina que me deu um segmento para mim, para podar um pouquinho todas as lutas, todas as dificuldades, foi através da doutrina que eu falei assim, há algo por detrás disso. Há algo muito importante por detrás disso. Então a Betina, ela precisava de nós, só que nós precisávamos muito mais dela. E ela veio. Ela veio com amor, com carinho, ela transborda essa energia de amor, aonde ela alegra a família inteira. Ela se tornou um ponto de luz na minha família. E esse ponto de luz, dizia a ciência algum tempo atrás, que seria uma luz vegetativa. E essa luz hoje começa a movimentar as pernas, começa a movimentar os braços, já está querendo sentar, daqui uns dias está querendo andar. E era para ser vegetativo. Aí o Evangelho de Jesus, esse nosso Evangelho segundo o Espiritismo, diz causas atuais e causas anteriores. E aí a história do Chico é transformar a nossa dor em uma dor boa. Transformar a nossa dor em estímulo para ser melhor. Ponto. Aí nós vamos ao capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Algumas pessoas, elas interpretam de uma forma muito equivocada que ser brando, que ser pacífico, e para vocês principalmente que são bem jovens, vocês vão ver nas escolas, vocês vão ver no grupo de amigos de vocês, isso é muito sério, tá? Primeiro, eu fico muito feliz de ver juventude como vocês dentro de uma casa espírita. Porque o Espiritismo, ele é transformador. O Espiritismo, ele realmente dá uma força diferenciada. Então, lá fora, ou na escola, ou nas ruas, eles vão querer mostrar para vocês que é no tapa. Não é. Sabe? É na agressão. Não é. É no grito. Não é. Mesmo que alguns façam, mas, Ori, se eu levar um tapa, eu tenho que apanhar? Não. Ninguém disse que eu vou se apanhar. O que você não precisa é revidar nesse mesmo nível. Para que vocês, para todos nós, os Estados Unidos, há 1,5 século atrás, eles passaram por um problema muito sério, racial. Os Estados Unidos, em um período aí de mais de 150 anos atrás, havia quase em algumas regiões uma guerra civil, brancos e negros, aonde tinha lá o Ku Klux Klan e outros segmentos, onde matavam os negros por vê-los como uma ameaça, por vê-los como animais, e não como ser humano igual. Então havia setores nos Estados Unidos que havia quase que uma guerra, conflito, morte de brancos provocado pelos negros e muitas mortes dos negros, aonde havia um massacre em cima da raça. Havia realmente muita perseguição, muito ódio, né? E aí nós conhecemos na história um que era brando, um que era pacífico. Martin Luther King Jr., um negro que era violentadamente, fisicamente, massacrado moralmente, psicologicamente, mas ele ensinou os Estados Unidos a ter paciência. Ele ensinou a liberdade com atitudes de paz. Ele ensinou a generosidade. Ele deixou um reflexo na sociedade dos Estados Unidos muito positivo. E se nós conseguirmos, nas nossas famílias, no nosso dia a dia, a gente ser pacificadores, deixaremos as nossas famílias muito melhores. Quando a gente pega ou o companheiro ou a companheira, a gente brinca, mas é a verdade, eu sei que lá é pior do que aqui, né? Mas quando a gente tem os nossos problemas lá, feliz do casal, feliz da família, que tem sempre alguém que consegue dar um passo para trás. Porque se os dois resolverem brigar, não há corda que aguente, não há família que suporte. E muitas das vezes brigamos na frente dos filhos, brigamos na frente de outras pessoas que não têm nada a ver com as nossas diferenças. Então alguém precisa aprender a recuar, alguém precisa aprender a se calar. Brandos e pacíficos. Ser pacífico não significa ser fraco. E sim forte de alma, forte interiormente. Tá?
Então a mensagem de hoje, o resultado das nossas atitudes é a nossa vida, é ter paz, é poder manter uma família em equilíbrio, é poder manter um local de trabalho saudável, é poder manter a nossa instituição Fé e Amor de Pirangi unida pelo ideal espírita, pelo ideal da fraternidade. Eu sempre, quando eu chego aqui, às vezes quando eu vou, eu não consigo observar tanto, mas toda vez que eu chego aqui, sempre tem um grupo ali na porta, recepcionando, abraçando, brincando. Parabéns. É isso que tem que ser feito. A casa espírita, ela tem que sempre acolher e receber muito bem as pessoas quando aqui chegam. Por exemplo, hoje, alguém aqui está no centro espírita pela primeira vez? Ninguém? Opa, deixa eu ver. Um amigo? Tá. Só ele? Então eu queria deixar para esse nosso amigo que visita-nos pela primeira vez, que ele seja muito bem-vindo, em nome da diretoria, em nome da família espírita, e dizer para ele que a doutrina espírita ela é muito simples. Ela não nos cobra, ela não nos impõe nada. Ela apenas nos estimula a sermos melhores. Como Chico Xavier. A pobreza era imensa, mas ele não transformou a pobreza e a dor, a carência alimentar e outras coisas em revolta. Ele transformou no futuro em amor ao próximo. E essa grande liderança da Revolução dos Negros, o sofrimento dessa dificuldade que os Estados Unidos passou, mas não foi só os Estados Unidos que passou. O mundo atravessou por esse problema de preconceito, de dificuldades raciais. É que lá tivemos grandes nomes para isso. Tá? Grandes exemplos para a humanidade. Grandes leis dos Estados Unidos foram tiradas através desse exemplo que ele deu. Tá? E aí nós vamos para o capítulo 17. Tá? Então nós falamos aqui da liberdade, do respeito, aonde não se trata agressão com outra agressão, não se trata a ausência de amor com ausência de amor, se trata agressão com respeito, se trata não a respeitar quem está agredindo, sendo agredido, nada disso. Nós estamos dizendo assim, nada entrar em afrontamento, brigas por brigar. Tá? E a desordem o desencontro através do amor e do perdão. Tá? E aí nós vamos para o capítulo 17 do Evangelho. Tá? Sede perfeitos. Mas quando fala sede perfeitos, não é que o Evangelho está pedindo para que todos nós aqui sejamos perfeitos nessa encarnação. É possível? Perfeição de Jesus, perfeição angelical. Não é possível. Mas nós podemos ser todo dia um pouquinho melhor? E eu tenho um grande exemplo, como eu falei do Chico, do grande exemplo da pacificação dos Estados Unidos, eu tenho um exemplo da irmã Dulce. A irmã Dulce, a história dela, de socorro aos mais carentes, aos mais necessitados, a irmã Dulce, ela não esperou a perfeição. E nós não precisamos esperar a perfeição. Não é isso que Jesus espera da gente. Nós temos que apenas querer começar. Em primeiro lugar, em que local? No nosso, não sei se aqui tem, mas no nosso asilo, no nosso orfanato daqui da cidade, ou nós vamos começar em primeiro lugar na família? Em primeiro lugar na família. Criando facilidades ou condições de a gente viver bem. Os casais ou as famílias, elas precisam aprender de novo, a conversar. E nesse encontro que nós tivemos com jovens na escola em Jabuticabal, um professor disse assim, olha que coisa maluca. Agora surgiu um professor de educação física. Ele falou assim, agora surgiu uma possibilidade de termos uma nova etapa. Falei, que nova etapa? Ele falou assim, com a retirada dos celulares no 6º ano, né, aqui dentro da escola, as coisas começaram a ser diferentes, a se diferenciar. Falei, como assim? Eles começaram a se interagir, eles não se interagiam entre eles, alunos. Eles começaram a conversar, eles começaram a brincar, eles começaram a participar de educação física, porque enquanto o celular estava nas mãos deles, eles estavam totalmente alienados. Porque o celular é gostoso, é prazeroso, é muito. É muita novidade? É muito.
Só que a gente se perde no mundo da tecnologia, nós nos perdemos no mundo da tecnologia e estamos deixando de dar abraço. Nós estamos deixando de nos beijar. Nós estamos deixando de pegar nas mãos das pessoas que nós amamos. Os casais não se abraçam mais. Não existe mais diálogo. Eu vejo na minha casa, não vou longe, né? Às vezes eu estou sentado na mesa, eu vejo meu filho usando o celular, eu vejo meu genro usando o celular, eu vejo não sei quem usando o celular, eu fico incomodado, mas eu não falo. Até porque todo mundo é muito grandinho. Eu acho que cada um tem seu livre-arbítrio, né? Ah, mas você não acha que tem que interferir? Eu interferi até onde eu podia, né? Então são detalhes importantes que alguém pode pensar, olha, você está errado. Eu também acho, um pouquinho. Mas eu tomei uma decisão, são decisões. Eu prefiro não me tornar chato. Eu prefiro que as pessoas aprendam naturalmente. Eu acho que quando eu tinha que ter falado, eu falei muito nesse período. Falei muito quando eles eram menores. E ensinei tudo que eu podia. Agora, com 27 anos, falar, tira o celular da mesa, não vou fazer. É uma decisão minha. Não sei se é a melhor. Mas nós estamos vivendo essa fase. E se vocês observarem, não permitam que o café da manhã, que é 15 minutos em família, 15 é o tempo de passar um pão na manteiga, dar uma prensadinha em algum tostex ali de um pãozinho com queijo, qualquer coisinha, um bolinho, um cafezinho preto. É 15 minutos o café. Nós precisamos, naquele momento, poder conviver um pouquinho, ou com o filho, ou com o irmão, ou com o pai, com a mãe, com a esposa. Nós precisamos conviver. Façamos isso. Essa é uma proposta de atitudes renovadoras que eu vim falar aqui hoje. Então, quando nós conseguimos implantar determinadas técnicas, nós vamos ser mais felizes. A família se transforma. A família vira uma transformadora, né, de uma boa energia. Capítulo 17, sede perfeitos. Diz nesse capítulo o seguinte, em tudo que nós falamos, procuremos ser positivos. Possamos levar uma mensagem melhor, uma mensagem animadora. Esse é o princípio cristão, esse é o princípio do espírita. Nós não podemos ser, sabe aquela pessoa, aqui vocês não têm, mas lá em Jabuticabal tem aquela pessoa que tudo que fala com negativismo. E você viu a fulana? Tá tudo errado. E aquele cara? Então tudo na vida parece que sai com uma coisa de mágoa, sai um sentimento negativo do coração. E se você permite que isso continue, são atitudes da nossa vida. E nós nos tornamos pessoas amargas. E nós vamos nos tornar idosos complicadíssimos. Nós conhecemos na família, aonde algumas pessoas não estão se cuidando, na família. Não estou falando no vizinho, não estou falando de outros lugares. Nós estamos falando de pessoas que nunca cuidaram do lado espiritual, na família. E por nunca ter se cuidado da coisa espiritual, chegou aos seus 37 anos, 38 anos de idade, com muita fragilidade. Que com certeza absoluta vai precisar de ajuda psicológica. Vai precisar no futuro de talvez de outros tipos de terapia. Porque não cuidou ao longo do tempo, foi refratária e não quis ajuda. Então, as nossas atitudes é a nossa vida. Então, a irmã Dulce é, para mim, o grande reflexo do capítulo 7, Sede Perfeitos. Ela não esperou ser perfeita, e nem nós aqui, na casa espírita, no ideal espírita, nós não precisamos ser perfeitos. Mas nós podemos amar o próximo, respeitar o próximo, ajudar as pessoas e não falar mal. Só de não falar mal das pessoas, nós já estamos fazendo um bem imenso. É muito triste quando a gente perde parte do nosso dia, ou parte de uma boa conversa, para denegrir uma pessoa, para falar mal de uma situação. Isso nos empobrece. Isso nos deixa empobrecidos espiritualmente. E a doutrina espírita, ela nos alimenta para que sejamos pessoas muito mais positivas, muito mais com poder de ação em prol das pessoas.
E para encerrar sobre o assunto dos nossos jovens lá de Jaboticabal, nós temos hoje, nesses 1000 alunos, nós temos um grupo muito grande de jovens de 15, 16, 17 anos de idade, alguns já quase com seus 18, com crises de ansiedade imensa, crise de depressão. Tá? Então nós estamos levando através de vários técnicos da área da saúde pública, de psicólogos, de psiquiatra, reunimos um grande grupo e nós vamos começar a fazer atendimento a eles. Nós vamos levar para eles quando eles precisarem de ajuda, quando eles pedirem ajuda, não é nós que vamos bater na porta da sala dele, não é a professora que vai tirar ele e pôr para fora para vir conversar. Quando ele achar, ou quando ele aprender a confiar, nesse grupo nós vamos estar prontos para ajudá-los. E é um grupo muito bom, é um grupo muito preparado para isso. Né? Aonde, por exemplo, um dos participantes, ele é uma pessoa muito conhecida da nossa família e ele teve um problema por muitos anos de drogas. Né? E não é diferente daqui também. Aqui também, na cidade de Pirangi, com certeza vocês conhecem alguém que tem esse problema. E como isso é difícil. Como é difícil para um jovem, porque entrar na droga é fácil. O problema é sair da droga. Né? Porque a droga ela é viciante. E aí tem um detalhe muito importante. Se o seu organismo ele tiver uma predisposição à dependência química, se você entrar com essa predisposição, você mergulha muito rapidamente em uma dependência química. Muito, muito, muito rápido. E esse jovem, ele perdeu quase tudo. Homem, não é jovem. Né? Tem seu já 50 anos de idade. Ele perdeu quase a família, com 2 filhos maravilhosos, sabe? Quase perdeu a família, perdeu o emprego, perdeu tudo, até a sua dignidade. Até que um dia ele vai, faz um tratamento de 6 meses, sai, fica bem, ele acha que ele é dono de si. Ele foi para um bar para desafiar a si próprio. Foi, tomou sei lá o quê, recaiu profundamente, pior do que ele já estava, do que ele já foi. Aí ele fez outro tratamento, aí ele voltou com respeito às drogas. Então hoje, por exemplo, ele fuma. Ele não compra hoje cigarro em qualquer bar. Ele vai comprar o cigarro em supermercado. São detalhes de cuidados, de defesa. Como nós temos que nos cuidar em defesa. A hora que a gente perceber que nós estamos irritados, sai do raio de ação, vai para o quarto, vai para o banheiro, se fecha, mude seu patamar mental, saia dessa vibração negativa. Nós temos essa condição. Porque nós nos conhecemos, nós sabemos aonde estão as nossas fragilidades. E volto a dizer, capítulo 5 do Evangelho. Prestem sempre atenção nesse capítulo. Porque muitas das vezes, essa nossa irritação incontrolável, né? Esse nosso mau humor, ele é fruto dos nossos descuidos. É quando a gente não cuida do nosso respeito, é quando a gente não cuida da nossa humildade, é quando a gente não cuida do nosso perdão, quando nós não cuidamos mais de nós. Quando a gente não cuida de nós, nós sofremos as consequências e vivemos em um mundo de aflição, de angústia, de dor, de lágrimas, e é isso que nós não queremos. Tá? Em resumo, capítulo 5 do Evangelho, capítulo 9 do Evangelho, bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, guardem isso. Usem de brandura. Esse capítulo 9 do Evangelho tem um tópico maravilhoso, tá? Que eu sei que é o tópico de Pirangi. Afabilidade e doçura. Eu achei que era paciência. Não. Paciência nem se fala. Afabilidade e doçura. Tratem as pessoas com afabilidade. Eu sei que em alguns momentos a paciência foi embora. Eu sei que em alguns momentos alguém te alfineta muito. Eu sei que em alguns momentos as dificuldades espirituais são imensas. Mas quando a gente tem um pouquinho de capacidade de perdoar a outra pessoa, nós vivemos melhor. Não entre na provocação de uma alfinetada. Muitos de nós fomos alfinetados muito. Imagine o que passou Jesus. Imagine o que passou Jesus. Imagine o que passou Chico Xavier, como eu já falei. O Chico, depois, na sua maturidade, todo mundo aqui sabe que o Chico mais vivia 98% espiritual do que material.
98% ele vivia com o mundo dos espíritos e 2% com a materialidade. Isso já mais vivido, mais experiente. Então, Chico via as coisas, mas ele não podia falar. Chico via alguma situação sua, alguma dor, alguma coisa muito complexa. Diz a literatura de Chico que ele chorava. À noite ele sentia algumas coisas, ele tinha uma angústia muito grande porque ele não podia resolver todos os problemas. Então diz que o Chico chorava. E na cabeceira da cama está escrito o quê? Do Chico? Isso também passa. Tudo na nossa vida passa. O importante é a gente ter um pouquinho de paciência, de compreensão dos nossos fatos. Tá? Então, queridos, era isso. Eu precisava vir aqui, nos nossos 86 anos do Fé e Amor, unam-se cada vez mais. Acreditem nesse ideal maravilhoso, libertador que é a doutrina espírita, porque a doutrina espírita ela é libertadora. Tá? Eu quero deixar aqui, eu até trouxe aqui para dar uma coladinha. Não dá para lembrar tudo na cabeça, mas eu queria deixar uma proposta. Eu posso apagar aqui? Isso. Eu vi que na prece ficou tão gostoso, né? Se eu não tenho, né? Mas se eu tivesse aqui um fósforo, se eu tivesse aqui um isqueiro, e nesse ponto aqui, tem a luz dali de fora, mas se eu acendesse um fósforo aqui, o que esse fósforo faria? Um ponto de luz. Esse ponto de luz somos nós. Esse ponto de luz somos nós, desde que nós queiramos levar luz. Imagine se essa quantidade, se esse exército que estamos aqui fisicamente, de Pirangi, se cada um de nós acendermos um pouquinho a nossa luz. Imagine o que nós vamos provocar na cidade de Pirangi. Cada um acendendo um pouquinho a sua luz de amor ao próximo, de respeito. E aí eu vou ler aqui. Já pensou nós acendemos a nossa luzinha para ouvir mais? Nós sabemos ouvir? Pirangi sim, né? Nós não sabemos ouvir as pessoas. Muitas vezes nós não estamos prontos para ouvir. Muitas vezes os nossos filhos pedem, por favor, me dê atenção. Vocês já viram aquela criancinha de 5 aninhos, começa a chutar cadeira, e ele chuta que hora? Ele não chuta às 3 da tarde. Ele chuta às 6h30, 7 horas que os pais estão chegando, ou que os pais estão reunidos. Ele está pedindo, por favor, olhem para mim. E aí, como ele chutou a cadeira, ele gritou, ele fez não sei o quê, chega um dos dois, vai e esquenta a orelha dele. Para ele aprender a tomar jeito. Tá certo, ele vai tomar jeito, só que o pedido de socorro dele, o pedido de atenção, nós não estamos prontos para isso. Às vezes as pessoas estão pedindo, por favor, me dê atenção. E nós não estamos conseguindo. Então, o primeiro detalhe, saber ouvir. Acho que eu preciso acender a luz agora. Reclamar menos. Aqui vocês não têm esse problema. Lá em Jabuticabal tem muito esse problema. Reclamamos muito. Ouvir mais, reclamar menos. Não vamos reclamar. Quando a gente reclama, nós estamos criando um campo de magnetismo muito negativo. Agora há pouco, vindo para cá, agora há pouco conversando aqui, você já pensou se eu fosse falar aqui um pouquinho dos problemas que o país está vivendo? E olha, eu não quero falar do A e nem do B. O país está atravessando um momento difícil. Nós estamos sofrendo várias consequências. O que não podemos é desanimar, porque se em toda rodinha eu for ficar falando mal de um ou mal de outro, a gente só vai jogando energia ruim. E isso serve para a nossa família. Se a gente continuar só olhando os defeitos do outro, nós não vamos para lugar nenhum. Nós vamos ter muitas dificuldades. Então vamos procurar ver sempre o lado bom e o lado positivo das pessoas. Tá? Ouvir mais, reclamar menos, agradecer mais. Eu agradeço muito. Eu, particularmente, agradeço muito pela Betina, que me trouxe vida, que me trouxe amor, que me trouxe um novo ponto de luz na minha família e que mostrou que ela é fruto de um milagre e que ela veio para trazer amor para minha família. Então eu vou agradecer sempre a Deus por esse anjo que ele me deu. Tá? E ajude alguém. Essa é a nossa proposta. Esse é o nosso desafio que eu deixo
para que cada um de nós possamos transformar, através das nossas atitudes, transformar a nossa vida. Tá? Parabéns a 86 anos, parabéns à grande família do Fé e Amor de Pirangi. Que Deus os abençoe. Muita paz, com muito amor, muitas bênçãos na vida de vocês. Muito abraço em família, muito perdão, muita compreensão, muito sorriso. Tá? E nunca esqueçam, por exemplo, quem está do seu lado. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é especial. Não preciso falar que tem gente que tem vergonha, né? Eu encerro dizendo o seguinte, não tenham vergonha. Não fiquem tímidos para dizer para qualquer pessoa você é especial. Porque se nós estamos encarnados, se nós tivemos essa bênção de Deus para a vida, nós tivemos essa bênção, nós fomos escolhidos por Deus. Se nós fomos escolhidos por Deus numa corrida pela vida, né, aonde centenas e milhares de espermatozoides queriam viver, queriam se transformar, e apenas um foi escolhido. Nós. Então somos especiais. Para que termos medo de dizer para alguém você é especial? Não tenho medo. Só que se a gente não consegue falar no centro espírita, imagine na família. Imagine na família. A gente está perdendo a possibilidade de se amar. Bom? Deus os abençoe. Muito obrigado e parabéns pelo aniversário. Opa, faço. Tem passe? Tem? Então nós vamos fazer a nossa prece, tá? Para agradecer a Deus. Depois tem o passe, né? Sim. Uma das coisas que nós falamos são as nossas atitudes, que é o reflexo daquilo que somos. E a prece é um momento para agradecer a Deus. Agradecer o dom da vida, por nós estarmos aqui. Agradecer principalmente esse Deus que nos deu um anjo da guarda. Não sei se todos acreditam, se todos confiam, mas Deus, antes da nossa concepção fetal, Deus nos deu um anjo de luz, um anjo espiritual, que nos acompanha muito antes da nossa concepção, por amor. E aí, quando nós reencarnamos, esse anjo vem junto, para nos acompanhar, para nos direcionar, para nos dar um direcionamento de seguro, de paz, de muita proteção. E é a esse anjo da guarda que nesse momento nós queremos agradecer. Amado Mestre Jesus, benfeitores do mundo maior, queremos muito agradecer a oportunidade de estarmos falando do Evangelho de Jesus, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, relembrando aqui a importância do capítulo 5º do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, falando das bem-aventuranças, da importância de sermos brandos e pacíficos. E o grande capítulo do Evangelho, Sede perfeitos, onde não precisamos buscar essa perfeição imaginária, mas que possamos ter coragem de começar as nossas atitudes pequenas, pois são atitudes pequenas que são transformadoras do mundo. Não são as atitudes grandes que transformam o mundo, e sim a pequena generosidade de todo dia, um gesto de sorriso e de um abraço. Esse transforma o mundo. Obrigado, Senhor, pela nossa casa espírita, pelo nosso Centro Espírita Fé e Amor, por 86 anos de existência, de luz, de paz, de união, de famílias acolhidas da sociedade, desse ponto de luz na nossa sociedade. Proteja e nos abençoe, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja.